Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Programa Edificando Vidas, sua família no altar de Deus. E o Edificando Vidas de hoje com o tema Autoridade Espiritual. Recebe aqui no nosso espaço da Igreja Comunidade Evangélica Betel, o pastor Garibaldi Satic, e da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo, o evangelista Gilberto. Fique conosco, não saia daí, participe. E o espaço Edificando Vidas de hoje traz o tema Autoridade Espiritual. A base do nosso texto é Números, capítulo de número 12. Se você quiser nos acompanhar, a Bíblia fala para nós assim, ó: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Nós vamos receber no espaço Edificando Vidas o pastor Garibaldi e o evangelista Gilberto para tratar de um tema tão importante na atualidade, autoridade espiritual. Pastor Garibaldi, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Edificando Vidas e para tratar de um tema tão importante, né, pastor? Pastor Garibaldi, muita alegria para nós receber o senhor aqui no espaço Edificando Vidas. Prazer é nosso estar aqui, fazendo parte desse programa Edificando Vidas, junto com o pastor Jefferson, o pastor Gilberto, e falando desse tema tão palpitante, né? E que é muito importante nas nossas vidas, a gente aprender, né, a respeitar as autoridades, porque elas são impostas todas por Deus, e nós temos que entender isso, né? Que uma autoridade espiritual ela é muito séria. E que a gente pôde ver na vida de Moisés aí, a mansidão desse homem, a unção que ele tinha foi Deus que deu para ele, e isso, a unção incomoda. Quando Deus coloca a unção na vida de algumas pessoas, incomoda as outras, né? Mas nós temos que aprender a lidar com isso, e eu tenho certeza que Deus ele quer nos cuidar, a nos ensinar cada dia mais, para nós crescermos, né, espiritualmente, e ser reconhecido por Deus, não pelos homens, né, por aquilo que Deus faz na nossa vida, não por aquilo que nós somos. Então, prazer estar aqui falando. É isso aí, pastor Garibaldi. Veja você que está acompanhando o programa Edificando Vidas, que o pastor Garibaldi falou uma palavra muito especial sobre a mansidão de Moisés, né? E o evangelista Gilberto, que está aqui conosco também, participando do espaço Edificando Vidas, é um tema palpitante, né, evangelista Gilberto? É a autoridade espiritual. E não só esse tema, como nós falaremos ainda de mais um outro adiante, mas é palpitante, é um tema que hoje está na pauta do dia a dia. Não se respeita as autoridades do mundo, não se respeita as autoridades espirituais. Seja bem-vindo ao nosso espaço, evangelista Gilberto. Muito obrigado, é uma grande alegria estar com vocês de novo nesse programa. E realmente esse texto, autoridade espiritual, esse assunto autoridade espiritual, realmente ele é muito importante, porque eu trabalhei durante 30 e poucos anos sobre autoridades humanas. E muitas vezes nós, como seres humanos, na autoridade, a gente muitas vezes se limita muito a obedecer às nossas autoridades, tanto autoridades do mundo, nossos chefes, nossos comandantes, assim também isso se reflete no mundo espiritual. Muitas vezes nós temos lutas para conseguir obedecer. E é natural do ser humano, porque ninguém gosta de ser comandado, ninguém gosta de receber ordens, é uma coisa humana nossa. E isso tem que ser controlado, e isso nós temos que trabalhar na nossa mente, no nosso coração, estar submisso às nossas autoridades, e isso também fortalece, e assim também a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Muito bem, Gilberto, muito bem, né? Você está acompanhando aí, você deve estar cheio de dúvidas, né? Será que você obedece à sua autoridade espiritual? Será que então você tem que obedecer aquele chefe chato, ou aquela chefe chata, quem sabe, né? Mas as autoridades, a Bíblia diz que elas estão todas colocadas e impostas por Deus. Você quer saber mais? Você quer mais ficar por dentro desse tema? Quer ouvir um pouco mais sobre a autoridade espiritual? Não saia daí, nós já voltamos. É 1 minuto, já voltamos. E o espaço Edificando Vidas está com o tema autoridade espiritual. Evangelista Gilberto, a Bíblia fala que falaram Miriam e Arão contra Moisés. Moisés era um servo que Deus havia levantado. Deus havia lhe dado uma autoridade espiritual. E a Miriam e o Arão eram irmãos dele, mas falaram contra ele. Evangelista Gilberto, como é que o senhor vê essa situação assim? Durante muitos anos, Moisés era o líder e foi o líder até o fim dessa operação de resgatar o povo do Egito. E houve também uma contestação da autoridade espiritual de Moisés.
O que nesse contexto até é normal, digamos assim. Mas no ungido de Deus, não deve-se ter muito cuidado quando se fala no ungido de Deus. Quando se fala naquela pessoa que é levantada por Deus e colocada numa posição de destaque para conduzir o povo dele. Na atualidade, nós somos os pastores, os bispos, todas aquelas pessoas que têm a responsabilidade de conduzir o povo. Temos que ter muito cuidado quando a gente começa a meter a mão com estas pessoas que são ungidas. Tem que se ter muito cuidado, tem que se conhecer a Sagrada Escritura e não falar bobagem como se tem falado por aí, porque isso vem para desgraça. Vamos dar um exemplo na história. De dentro de casa, de dentro do próprio povo de Israel. Ariel Sharon, em 2005, ele começou a terra de Israel é a terra de Deus, é a menina dos seus olhos. O que aconteceu? Em 2005, Ariel Sharon tirou os colonos judeus e os soldados judeus da faixa de Gaza. Isso aconteceu em setembro de 2005. Em janeiro de 2006, Ariel Sharon teve um derrame cerebral, o qual se encontra em coma até hoje. Então isso é uma demonstração simples, que não se mete a mão com aquilo que é de Deus. E isso nós trazemos para dentro da nossa igreja. Não se mete a mão com aquele que está no topo, com aquele que está orientando. Independente se ele é culto, se ele é inculto, ele tem que ter o respeito de seus membros. Muito bem, Gilberto. E realmente é muito importante nós salientarmos que Israel é a menina dos olhos do Senhor. Há nações ainda nos dias de hoje se levantando contra Israel e povos, e tudo isso vem acontecendo. Mas, pastor Garibaldi, veja que aqui nós estamos falando de familiares. Era o Mano e a Mana contra o Mano Moisés, por causa de autoridade espiritual. Será que ainda acontecem essas coisas nos dias de hoje nas igrejas, pastor? Automaticamente que sim. Não se viu mudança de nada, as coisas continuam ainda hoje, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a convivência, e hoje as pessoas magoam as pessoas que mais amam, né? Por causa dessa convivência, e se a gente tirar de lá um parâmetro para hoje, né? A gente vê que isso continua acontecendo dentro das igrejas, as lutas entre as famílias, há uma dificuldade de se lidar com isso. E se as pessoas não pegar a Bíblia, né, para botar como parâmetro, né, que aquele que honra seu pai e sua mãe, os filhos que honram seu pai e sua mãe terão dias a mais na terra. Então tá difícil hoje, a gente prega a palavra, a gente ensina a palavra, a gente também aprende, e difícil hoje parece estar para as pessoas entender de que tem que obedecer, principalmente a palavra de Deus, porque o que acontece nos dias de hoje, que a palavra parece que ela passa batida, tem pessoas que não tem mais temor de Deus, né? A gente vê acontecer muito isso, então isso está trazendo uma dificuldade para a igreja. Hoje nós temos visto pessoas do mundo vir para a igreja e chegam lá e muitas vezes não estão entendendo, né? Muitas vezes a confusão que há dentro da própria igreja, e as pessoas até se limitam, ficam tristes com isso, e está difícil nós ganhar pessoas para Jesus, até por causa desse próprio mau testemunho. Realmente, pastor Garibaldi, olha, você que está acompanhando o Espaço Edificando Vidas de hoje com esse tema tão importante, autoridade espiritual, você vai ficar maravilhado com o próximo bloco. Não se afaste, olha, não saia da frente da televisão. Agora nós vamos falar um pouquinho mais de família, dentro desse chamado, dentro desse tema. Não saia daí, nós já voltamos. Espaço Edificando Vidas de hoje com o tema autoridade espiritual, com base em Números capítulo 12, onde a palavra de Deus fala que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantaram contra ele por causa da sua esposa. Pastor Garibaldi, dentro desse último bloco nosso, será que nos dias de hoje, dentro das famílias cristãs, até mesmo dentro das igrejas, será que nós ainda temos ações semelhantes a essa, onde pais, mães, irmãos querem se meter na vida uns dos outros para dizer com quem casa, com quem fica, com quem deve manter um relacionamento? Será que isso ainda existe, pastor? A sociedade hoje, além da igreja, quer ditar as coisas que tem que acontecer, e isso tem sido um problema para quem cuida das igrejas, para quem lidera, para os líderes, para os pastores, lidar com isso. E certamente que hoje, cada dia que passa, as coisas não mudaram e continua a mesma coisa. Porque por causa desta mulher cuxita é que se levantou a irmã e o irmão contra eles. E isso lhe custou muito caro para a vida deles, né? Porque se levantaram contra uma pessoa, e isso certamente vem num mundo espiritual que a gente não consegue entender.
por que acontece, né? Porque depois as pessoas se perguntando como que aconteceu isso, né? E olha o preço que foi daquela mulher, né, se levantar, ficar leprosa, ter que ficar 7 dias fora do arraial para pagar o preço por causa que se levantar contra o seu próprio irmão. Então hoje as coisas têm acontecido igual, a gente tem visto pessoas pagando o preço da mesma forma, não prospera, o casamento não funciona, as coisas não dão certo na vida das pessoas, né? Porque às vezes elas vão se meter aonde não são chamadas. Então as pessoas têm que aprender com a palavra de Deus, né, que a família, depois que casou um com o outro, vira uma carne só e vira uma outra família. E por isso se meter lá, querer consertar, é onde nós temos visto hoje, né, os casamentos, as famílias se desabar. E bem como você colocasse esse tempo, o sucesso de um homem não pode derrotar uma família, né? Nenhum sucesso, né, pastor Garibaldi, justifica o fracasso de uma família, né? Evangelista Gilberto, veja que eram irmãos, né? Irmã e o irmão queriam escolher a mulher do Moisés. Além de não reconhecer a autoridade espiritual, Gilberto, queria escolher a mulher dele. Como é que tu vê isso, Gilberto, para dentro desse fechamento nosso aí? Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela é uma faca de 2 gumes. Ela entra e corta mesmo. Ela faz dissensão, ela divide. Então hoje em dia, principalmente, eu vejo isso num lar que uma pessoa se converte a Cristo e a outra pessoa não se converte. É uma dificuldade muito grande. Eu, pessoalmente, passei por isso. Durante muitos anos tive conflitos na minha casa em razão desse distanciamento entre Deus e o mundo. De não aceitar, de não compreender as coisas que Deus tem pra gente. Mas no momento que minha esposa começou a entender, começou a ver como é que funciona, como é que Deus opera no meio da igreja, ela começou a se aproximar e o casamento se restaurou. Ele se restaurou por completo. Então há salvação no casamento, há salvação em se restaurar e é possível isso. As pessoas que dizem que não tem mais solução é porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Deus que opera em nós. Nós temos uma vida plena e o casamento, quando estiver lá no fundo do poço, ele pode ser restaurado, sim. Basta, de novo, nós trabalharmos na obediência da palavra de Deus. Bem, Gilberto, muito bem, né? Já apuramos um pouco mais do nosso tema sobre restauração familiar, que será um dia que tem o objetivo do nosso tema, né? O Espaço Edificando Vidas de hoje, ele quer agradecer aqui a presença do pastor Garibaldi Satic, da comunidade evangélica Betel, da cidade de Teotônia, mais precisamente no bairro Canabarro, bem como do evangelista Gilberto, que desenvolve um trabalho com consultoria de publicidade na Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo, também na cidade de Teotônia. Você que acompanhou o nosso programa, envie o seu e-mail para nós, tire suas dúvidas, nos ligue, você vai ter tudo aí no pé do vídeo para você. E a autoridade espiritual é algo muito importante para as nossas vidas e para a sua também. Sem nós termos uma autoridade espiritual que nós venhamos a obedecer, foge das nossas mãos as bênçãos. Eu peço para você, na sua casa, no seu lar, que tome posse dessa palavra. Fique conosco, nós voltamos logo logo com a novela da vida real. Um beijo no coração de vocês.